Olá pessoal, professor Rodrigo Cardoso falando. Vamos à nossa aula 2 sobre potenciação e vamos continuar aqui falando sobre propriedades das potências. Temos multiplicação de potência de mesma base, ou em alguns livros você pode encontrar também produto de potência de mesma base, significa a mesma coisa. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. A base aqui no caso é 2. Então, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. A regra para resolver isso é repetir a base e somar os expoentes. Vai ficar, então, 2 mais 3, que vai resultar em 2 elevado a 5. Como essa potência aqui é tranquila de calcular, eu vou calcular 2 elevado a 5, 32. O intuito aqui não é você calcular a potência final, mas sim aplicar as propriedades corretamente. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 7. Multiplicação de potência de mesma base. E como que é a regra? Repete a base e soma-se os expoentes. 4 mais 7, 3 elevado a 11. Não vou calcular, porque aqui é uma potência muito grande. O intuito é aplicar as propriedades. Divisão de potência de mesma base. Eu tenho uma fração de potências. Tá? Lembre-se que uma fração representa uma divisão. E tem a mesma base, ó, 5 elevado a 6, base 5, 5 elevado a 4, base 5. A regra é, repete-se a base e subtrai os expoentes. No caso, vai ficar 6 menos 4. E é sempre o expoente de cima menos o de baixo. Aqui vai resultar 5 elevado a 2, que é tranquilo de calcular. Temos como resultado final 25. 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 6. Divisão de potência de mesma base. Base 6. Então, vou repetir a base e subtrair os expoentes. 7 menos 6 é igual a 6 elevado a 1, que é igual a 6. Você tem que tomar cuidado aqui, pode acontecer a seguinte situação. Tem aqui 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a menos 5. Eu tenho aqui uma divisão de potência de mesma base, então eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Mas aqui você tem que tomar cuidado que vai ficar 5 menos, entre parênteses, menos 5. Aqui vai haver mudança de sinal, porque o sinal que antecede os parênteses é negativo, ficando com 2 elevado a 5 mais 5. Ou seja, 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Na potência de uma potência, aqui eu tenho a potência de uma potência. Eu tenho uma potência de uma potência. Para resolver isso, aplicando a propriedade, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. Da mesma maneira, com 2 elevado a 4 elevado a 5, repito a base e multiplico os expoentes. 4 vezes 5, 20. Temos também a potência de um produto, aonde esse 3 aqui é comum para os fatores. Então, aplicando a propriedade, eu posso botar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Resolveria essas potências e depois multiplicaria. Da mesma maneira aqui, 7 vezes 8 vezes 9 elevado a 2. Seria a mesma coisa que 7 elevado a 2 vezes 8 elevado a 2 vezes 9 elevado a 2. Potência de uma divisão, nós temos uma potência de uma divisão. Esse expoente aqui é comum para os dois também. Então, posso muito bem calcular isso da seguinte maneira, pegando o numerador elevando ao quadrado e o denominador elevando ao quadrado, resultando aí em 4 sobre 9. Meio elevado a 3. Basta eu fazer 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. 1 ao cubo, 1. E 2 ao cubo, 8. Expoente negativo. Eu tenho aqui a base 5, expoente menos 2. A regra de expoente negativo é inverter a base e trocar o sinal de expoente. Você não pode esquecer que eu tenho, por exemplo, o numeral 9, que eu posso escrever esse 9 como 9 sobre 1, porque 9 dividido por 1, 9. Então, se eu inverter 9 sobre 1, ou simplesmente 9,
a inversão dele é igual a 1 sobre 9. Se eu tenho o número x, né, não posso esquecer que aqui eu tenho 1 embaixo dele. A inversão desse número x será 1 sobre x, onde esse x representa qualquer número. Então, 5 elevado a menos 2, eu vou inverter a base, vai ficar 1 sobre 5, e troco o sinal do expoente. Era menos 2, passa a ser 2. E aqui calculo normalmente. 1 ao quadrado, 1, e 5 ao quadrado, 25. 3 elevado a menos 3. Eu vou inverter a base, que é a regra, e trocar o sinal do expoente. Aqui eu fico com 1 elevado ao cubo, que é 1, e 3 elevado ao cubo, 27. Aqui eu tenho menos 2 elevado a menos 4, expoente negativo. Então a regra é clara, inverto a base e troco o sinal de expoente. Nesse sinal aqui da base, eu não mexo. Então aqui vai ficar menos meio e troco o sinal do expoente. Já aqui eu aplico a regra da base negativa, expoente par. Eu sei que o resultado vai ser positivo. 1 elevado a 4, 1, e 2 elevado a 4, 16. Pode ser um número racional também, ou seja, uma fração 3 quartos elevado a menos 2. Procedo da mesma maneira. Inverto a base. Se era 3 sobre 4, passa a ser 4 sobre 3. Quando eu represento fração ou número negativo, eu tenho que botar sempre entre parênteses e troco o sinal de expoente. Porque se eu não fizer o uso dos parênteses, parece que eu estou elevando ao quadrado somente o 4. E, na verdade, é a fração por inteira. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, sobre 9. E, por último, o expoente fracionário. Qualquer expoente fracionário eu consigo transformar para uma radiciação. Então, se eu tenho aqui x elevado a a sobre b, expoente fracionário, eu posso escrever muito bem dessa maneira aqui. Boto um radical, esse b vem para o índice da raiz, essa base vira o radicando, e esse a vira o expoente do radicando. E é isso que eu vou fazer agora aqui com os exemplos numéricos. Se eu tenho 4 elevado a meio, então fazendo aqui, esse 2 viria para cá, que é uma raiz quadrada, eu não preciso botar. 4 é o radicando e 1 é o expoente do radicando. Então aqui eu fico com raiz quadrada de 4, que tem como extrair, fico com 2. 8 elevado a 1/3. Tem aqui o meu radical. Esse 3 vem para o índice da raiz, então aqui eu vou ter uma raiz cúbica. 8 é o radicando e esse 1 vem aqui sendo expoente do radicando. Ficando com raiz cúbica de 8 e temos 2 como resposta. Temos aqui 25, 81avos elevado a meio. Da mesma maneira, faço o radical. Esse 2 seria o índice do radical, que é quadrado, não preciso botar. Aqui fica 25 sobre 81. Aqui vai ficar elevado a 1, que é igual a ele mesmo, né? Aí aqui tem como extrair a raiz quadrada dos dois números, porque são exatas. Então, a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 81, 9. Tenho 3 elevado a 3 meios. Faço desenho do radical. Esse 2 vem aqui, que é o índice do radical, mas não preciso botar, porque indica uma raiz quadrada. Tenho o 3 como sendo o radicando, e esse 3 aqui de cima vem como expoente. Então, resolvendo aqui, eu fico com raiz quadrada de 27. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima.